Oi, eu já adianto que esse é um daqueles vídeos super longos. Esse vídeo não tem script, esse vídeo não tem roteiro, que é extremamente estranho porque eu sou a menina dos roteiros, eu sou a menina do checklist, eu sou a menina das planilhas. Então fazer algo assim sem nenhum roteiro realmente foge muito da minha personalidade, foge muito de quem eu sou. Então já pegue seu café ou seu suco e vamos conversar sobre tempo de Deus. Nós vivemos uma realidade, eu já tô chorando. A gente vive numa realidade muito plástica. Eu não sei vocês, mas eu tô muito cansada de entrar nas redes sociais e ver uma vitrine de perfeição, uma vitrine de coisas muito bem feitas, muito bem desenhadas. E assim, às vezes eu vejo que eu sou essa pessoa. Eu gosto muito de romantizar o meu dia, eu gosto muito de postar de uma forma romantizada, eu gosto de usar pijaminha pra dormir, eu gosto de fazer meu skincare quando eu chego em casa, porque isso é uma forma de tornar leve a minha rotina, de tornar leve os meus pensamentos. Eu acho isso legal. Só que o problema começa quando você começa a ver fragmentos do meu dia e achar que a minha vida é perfeita, assim como de muitas outras pessoas. É aí, nesse momento, que começa o problema. Existem pessoas que me seguem há muito tempo, há muitos anos, e se inspiram na minha trajetória, se inspiram nas coisas que eu faço. Então, cada post que eu faço, cada story que eu faço, cada vídeo, eu tenho uma responsabilidade. Eu sei o que eu carrego, eu sei a responsabilidade que eu tenho para com as pessoas. Não só como alguém que Deus escolheu, mas também como alguém que é cristã e é um testemunho vivo, ambulante, né? Nós somos testemunhos vivos do amor do Senhor. Eu preciso fazer jus a isso. O Senhor tocou muito no meu coração esses dias, principalmente hoje que eu tô de folga, no sábado, para falar sobre todos os planos nesses últimos anos que Ele frustrou, sobre as promessas que Ele restaurou e sobre a visão que Ele tem me mostrado. Eu já peço desculpa porque ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês, eu tô lavando roupa aqui na lava e seca. E aí esse barulhinho talvez incomode um pouco. Uma coisa que eu aprendi é que antes de uma grande mudança, o Senhor ele começa a mexer em todos os campos da sua vida. Ele começa a tornar tudo muito desafiador. Ele começa a fazer você se tornar uma pessoa muito diferente. Uma pessoa até mesmo forte espiritualmente, uma pessoa mais forte intelectualmente, emocionalmente. E tudo isso é um preparo. Então, se você hoje tem passado por alguma situação que talvez você chegue em casa ou você, no seu momento devocional, no seu momento de oração, você diga que é muito difícil lidar com aquilo que você acha que você não vai conseguir, eu tenho uma coisa para falar para você. Você vai conseguir. E depois que você conseguir, você provavelmente vai ser alguém que Deus vai usar para outras pessoas exatamente naquele assunto que você sofreu, exatamente naquele assunto, naquele tópico aonde Deus tratou você e tratou seu coração. Tudo começou com a minha profissão. Há muitos anos atrás, até ali na metade da faculdade, eu já me questionava se eu realmente queria ser aquilo que realmente eu tinha escolhido ser, que era engenheira química. Hoje eu sou formada, mas eu sempre me questionei, não foi uma coisa assim que eu escolhi, nossa, eu sou apaixonada pela minha área, eu sou louca de amores, mas eu aprendi a amar a minha profissão com o tempo. Graças a Deus eu escolhi uma área muito ampla. A engenharia química é considerada a engenharia universal, porque o engenheiro químico ele pode trabalhar em várias áreas. O engenheiro pode trabalhar na sua área técnica, mas também ele pode ser um administrador, ele pode ser um gestor. Então, a engenharia me desenvolveu muito, eu cresci muito como pessoa. Eu hoje sou... A minha comunicação veio da engenharia porque eu precisei desenvolver isso. Então, muitas características que eu tenho hoje, habilidades, elas vieram um pouco da engenharia. Por isso que eu digo que nada é por acaso. Se Deus me permitiu passar num vestibular, entrar numa universidade e me desenvolver e fazer muitos projetos e participar de muita coisa, é porque Deus tinha um plano. E hoje a minha bagagem que eu tenho, tudo isso é graças ao conhecimento que eu tive, a bolha que eu furei. Eu cresci numa área periférica, onde as pessoas não têm muitos sonhos. É um lugar onde você dificilmente vai ver alguém na esquina dizendo que tem um grande sonho de ser um grande engenheiro. Então, eu tive que furar essa bolha primeiramente, passar no vestibular, estudar, conhecer pessoas, conhecer possibilidades. Eu acho que a faculdade, ela te dá muito isso, conhecer possibilidades. Graças à faculdade, eu pisei em lugares que eu jamais imaginava que eu pisaria,
conheci pessoas incríveis, fiz amigos e eu descobri que tudo é muito possível com os estudos, então nada é por acaso. Mas desde muitos anos atrás eu vim me questionando e o Senhor foi direcionando. Eu comecei a encontrar coisas dentro da faculdade, dentro do meu curso, que eu passei a amar. Se você que está me ouvindo agora é um vestibulando, por exemplo, e tem receio de estar fazendo alguma faculdade, de estar prestando vestibular para algum curso que talvez você não goste, saiba de uma coisa. Se Deus permitir que você entre, é porque Deus tem um plano ali para você. Mesmo que você não finalize o curso, mesmo que você se descubra, saiba que até o fato de você se descobrir dentro da faculdade é plano do Senhor, para você realmente saber exatamente para onde que você tem que ir, aonde que suas habilidades realmente são exaltadas, são valorizadas. Eu sempre digo fé e obras. Tenha fé, mas também haja, sabe? Tenha fé, mas também se movimente. Não estagne, não pense assim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, por isso eu não vou estudar, por isso eu não vou me movimentar, porque eu não sei. O medo está me estagnando. Não permita que o medo te estagne. Faça, haja e Deus ele vai te explicando no caminho. É impressionante como Deus ele vai te explicando, ele vai te esclarecendo, ele vai ampliando a sua mente durante o caminho. Continue estudando, continue se dedicando. Se o sonho for muito grande para você, saiba que para você pode ser, mas para Deus não é. Estude e ore. Estude e ore. Estude e ore. Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Eu sempre achei incrível que dentro da faculdade eu nunca fui a melhor da faculdade. Eu nunca fui a melhor da turma. Apesar que na época da escola, do ensino fundamental, médio, eu sempre fui uma das que mais me destaquei no meio acadêmico, no meio escolar. Mas no meio acadêmico eu estava muito longe de ser uma das melhores. Mas o Senhor sempre me deu visão, o Senhor sempre me deu estratégia. E graças a isso, eu pisei em lugares, eu tive oportunidades que muitos colegas meus, que eram extremamente mais inteligentes do que eu, não tiveram. Mas isso é mérito meu? Não. Existe um limite até onde você pode ir com a força do seu braço. Existe um limite até onde você consegue ir somente com o seu conhecimento. E a partir daquele ponto ali, é Deus. Um exemplo é uma entrevista de emprego. Você se dedica, você estuda, você se capacita, você se prepara para uma entrevista de emprego. Mas até o momento que você está com o entrevistador, claro, sob a direção de Deus, é você. É você. Mas a partir do momento que você sai da porta, é Deus. Tem muita coisa que foge do nosso controle, tem muita coisa que não depende mais da gente. É Deus e a gente precisa saber interpretar isso e depender disso. Eu tô participando de uns processos seletivos específicos que já é a minha 30ª tentativa. Ou seja, eu já levei mais de 30 nãos. Você acha mesmo que se eu dissesse, se eu pensasse que tudo depende de mim, do meu conhecimento, eu estaria bem hoje? Não estaria. Porque, na verdade, toda vez que eu recebo um não, é meio que automático eu entender que aquilo não é da vontade de Deus. Se eu estou na vontade de Deus, eu preciso descansar no Senhor, repousar no Senhor. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deixa eu tomar meu suquinho que eu tô com sede. O meu processo para mudar de estado começou há mais ou menos uns 4 anos atrás. Eu estava no retiro e Deus usou uma pessoa para falar comigo nesse tópico. Gente, eu lembro que quando Deus falou comigo, eu duvidei. Eu lembro muito bem que quando a pessoa falou comigo, eu fiquei assim, incrédula. E eu até mesmo pensei, essa pessoa está com meninice. Essa pessoa está falando coisas dela mesma. Eu falei isso, gente. Meu Senhor, me perdoa. Eu não aceitava porque eu não conseguia me ver ainda. Eu tinha na minha cabeça que eu poderia um dia, sim, mudar de estado, de mudar de região, enfim. Era algo distante pra mim, era algo que não era agora porque eu não tinha planos. A minha vida tava assim, aos troncos e barrancos, mas estava sendo encaminhada, eu estava trabalhando, eu tinha meu ministério, eu tinha uma história em Manaus, no campo ministerial. Então, eu não conseguia imaginar começar tudo do zero. Pra mim era algo inimaginável. Eu pensava muito que talvez um dia, quando eu me casasse, eu mudaria de estado. Eu tinha isso na minha cabeça. Assim, quando você se casa, você está sob a liderança do seu esposo. Então eu pensava, cara, se ele quiser ir pra outro lugar, eu vou. Então eu tinha isso na minha cabeça.
Quando eu me casar, talvez eu vá, mas agora não. Acho que a vida foi se encaminhando e um belo dia, Deus usou outra pessoa pra falar comigo. E eu lembro que nesse dia... eu já senti uma coisa diferente. Eu já estava passando por um processo muito difícil na minha vida ministerial. Aí, em paralelo, eu tava tendo outros problemas na minha vida pessoal. E eu não conseguia acreditar. Quando Deus falou comigo, eu vou arrancar seus pés. E foi de uma forma muito mais clara, no sentido de que eu iria mudar de estado. Porque quando a primeira vez que Deus falou comigo, eu achei que era mudanças. Deus falou comigo de uma forma geral, mudanças. Mas não falou que eram mudanças regionais. Só que assim, sabe quando Deus fala com você e você sente no seu coração que a mudança que Ele está falando é uma mudança regional? Deus, Ele traz esse discernimento para você. E o que Ele me permitiu discernir, a mudança que a pessoa estava falando era uma mudança de região, era uma mudança geográfica. Foi muito mais claro porque o Senhor disse que ia me deslocar. E eu só descansei. Foi quando Deus falou comigo pela terceira vez. E realmente, nesse dia eu não tive mais dúvidas alguma. Nesse dia eu não tive mais dúvidas. Meu Deus, olha como é que eu sou. Deus precisou falar comigo 3 vezes pra eu realmente, dizer não, é isso mesmo. Deus usou uma pessoa no meu antigo setor. Eu fui pra um culto que meus pais tinham me chamado. Eu já não tava mais naquele setor, eu já congregava em outro setor. E eu fui visitar o setor dos meus pais. E nesse local, Deus usou uma outra pessoa pra falar comigo. E dessa vez foi extremamente claro. O Senhor falou que ia arrancar os meus pés e que eu tinha deixado um legado dentro da minha cidade. E foi assim, muito específico, porque eu sempre falava pro Senhor, Senhor, eu tenho uma história em Manaus, eu tenho um ministério, eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho. Mas o Senhor, Ele foi exatamente nesse ponto. Ele falou, você vai deixar um legado em Manaus, mas eu vou construir uma nova história em outro lugar. E foi incrível, gente, que quando Deus falou comigo, é como se ele tivesse arrancado a antiga mentalidade da Thaís e tivesse colocado uma outra mentalidade. Gente, foi incrível. Foi incrível, eu não sei explicar em palavras, mas o Senhor realmente mudou a minha cabeça. Foi quando eu descansei e falei assim, não, se eu for para outro lugar, amém por isso. Coisas que a Thaís de antigamente jamais falaria. Por isso que eu falo que é um processo. Deus, Ele vai preparando tudo, vai te preparando, preparando os seus amigos, a sua família. Então foi quando eu comecei pra minha família em casa, dentro de casa, e pra pouquíssimas pessoas fora, que provavelmente num curto espaço de tempo eu iria me mudar, eu ia pra outro estado. Eu acreditei na promessa do Senhor, mas eu não sabia como que ia acontecer. Mas quando o Senhor faz uma promessa, Ele se responsabiliza por absolutamente tudo. Você só precisa descansar no Senhor e repousar. Eu continuei trabalhando, eu continuei me dedicando, eu continuei estudando, eu fundei uma empresa. Eu sempre tive um sonho de empreender, eu queria uma empresa com meu amigo. Enfim, as coisas foram se encaminhando, Deus foi abençoando. Mostra aqui. Muito bom. Foi quando eu senti um impulso muito grande de fazer uma viagem. Eu nunca tinha viajado de avião. Eu tive uma infância, adolescência muito... Eu não vou dizer que escassa, porque eu acredito que escassez não é do Senhor. Mas eu tive financeiramente uma infância e adolescência muito limitada em termos financeiros. Eu consegui ter um dinheiro melhor quando eu comecei a trabalhar. Mas mesmo assim não era um dinheiro que dava para eu fazer uma viagem. Mas aí eu entrei no trabalho, onde eu estava ganhando um pouco melhor. E eu resolvi marcar minha viagem. Gente, foram 9 meses de preparação. Eu comprei minha passagem em janeiro. E em setembro desse ano eu viajei. E assim, quando eu cheguei em Florianópolis, eu me apaixonei pela cidade. Eu estudei muito antes de viajar. Eu tinha medo, gente, eu não sabia como viajar de avião. Foi a primeira vez de absolutamente tudo. Quando eu vi que eu conseguia, que era possível pra mim, quando eu furei essa bolha, eu falei, cara, não é um bicho de 7 cabeças morar em outro lugar. Eu tenho a minha profissão, eu sou muito cara de pau, sou muito desenrolada, essa é uma das minhas maiores características. Eu sou muito cara de pau, gente. Eu sou capaz de mandar mensagem pro dono da empresa que eu tenho vontade de trabalhar.
sou muito capaz. Eu marco um café com ele pra conseguir trabalhar lá. Foi quando no meio da viagem mesmo eu decidi. Eu vou começar a me candidatar para algumas vagas. E ano que vem eu venho pra cá. Mas os nossos planos são uns, mas os planos do Senhor são muito, 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 muito maiores do que o nosso. Gente, em menos de um mês eu cheguei em Manaus, tudo aconteceu. Eu recebi uma oportunidade aqui pra eu vir logo. E eu simplesmente abracei a oportunidade. E foi questão de 24 horas pra eu decidir, assim, eu precisava decidir logo. Mas Deus já vinha me preparando. E, gente, tudo fluiu de uma forma, assim, perfeita. Deus foi abençoando, foi abrindo as portas, foi uma viagem muito tranquila, foi um processo também muito tranquilo. Só pedia pro Senhor me consolar meu coração, consolar o coração da minha família, consolar o coração dos meus amigos e me consolar, me dar forças pra conseguir suportar a mudança, porque, gente, não é fácil. Mas nada assim foi do dia pra noite. Antes de eu vir pra cá, Deus, ele mexeu em todas as áreas da minha vida. Eu tive muitos baques dentro do meu ministério, eu tive muitas perdas. A gente passou por um período muito difícil dentro do nosso próprio ministério. Não quero entrar em detalhes aqui, mas o Senhor, ele simplesmente foi tirando aquilo que eu dizia que era o que me prendia em Manaus. Tudo que eu falava pro Senhor que era algo que era importante pra mim, que eu não podia abrir mão pra ir pra outro estado, Deus foi mexendo. Ah, Senhor, meu ministério, o Senhor foi lá e mexeu. Ah, Senhor, a minha vida emocional, o Senhor foi lá e mexeu. Ah, Senhor, a minha vida familiar, o Senhor foi lá e preparou. O Senhor foi lá e consolou. Eu lembro que antes de tudo isso acontecer, eu passei 8 meses da minha vida chorando todos os dias antes de dormir. E é aquilo que eu falo pra vocês, gente, no Instagram, no Facebook, vocês não conseguem ter dimensão disso. Por isso que eu falo que as redes sociais são vitrines, onde a gente mostra o nosso melhor. Porque os bastidores, onde realmente onde realmente o ser humano vive, é muito diferente. Os meus dias eram cinza. Deus mexeu em tanta área da minha vida que eu acordava e eu não conseguia, às vezes, fazer as coisas básicas do meu dia a dia. Pra eu tomar um banho e escovar meus dentes e ir pro trabalho, era uma vitória. Eu chegar em casa e ter conseguido ser funcional durante todo o meu trabalho era uma vitória. Foram tempos muito difíceis, onde Deus me tratou profundamente. Tem uma frase que está inclusive nos status do meu WhatsApp, que diz assim: quando a realidade não combina com a promessa, Deus muda a realidade e não a promessa. E eu acredito muito nisso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, se você está passando por alguma coisa muito difícil nesse momento, uma dor a nível de alma, uma dor de que talvez nem o seu próprio cônjuge, seu namorado, os seus pais, os seus amigos consigam entender. Eu só queria te dizer que Deus entende e que tudo isso vai passar. O Senhor, ele não dá um fardo que você não possa suportar, mas eu quero dizer que você vai sobreviver, que o Senhor, ele vai pegar pela tua mão. Às vezes eu me imaginava numa sala escura, sem nenhum ponto de iluminação, e eu num canto com a cabeça entre as pernas. Era assim que eu me sentia. Quando você achar que ninguém tá te vendo, o Senhor tá te vendo. E no momento certo, o Senhor, ele vai te resgatar. Mas existem etapas da sua vida, existem situações que você precisa passar. Não tem como você crescer sem você passar por isso. Você sabia que a grafite e o diamante, eles possuem exatamente o mesmo princípio, o mesmo elemento químico, que é o carbono? Eles vêm da mesma origem. Então, eu poderia dizer que a grafite é um diamante, mas eu não posso dizer isso. Por quê? Porque o processo que o diamante passou para se tornar um diamante foi muito diferente de uma grafite. A pressão sobre ele é muito maior, a temperatura sobre ele é muito maior para ele se tornar um diamante. Você entendeu a mensagem? Você vai precisar passar por um processo muito doloroso, mas o Senhor, ele não prometeu que você não iria passar por dificuldade. Ele disse que em todos os momentos ele estaria com você. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nesse mundo que você está vivendo, esse mundo que você está passando por dificuldade, o nosso Pai já venceu. Ele já venceu sobre toda a aflição, ele já venceu sobre todo o mal, ele já venceu sobre toda a dificuldade. Tem de bom ânimo, tem de bom
ânimo. E é normal, gente, no meio do processo você sentir dúvida se aquilo realmente é da vontade do Senhor. É normal. A gente nunca vai ter tudo de forma muito clara. O Senhor não vai descer e dizer assim, é da minha vontade. Não, é óbvio que tem os casos extremamente diferentes no qual Deus, ele fala de forma muito clara, mas para você saber realmente se é o tempo de Deus, Deus vai te trazer sinais para te mostrar que é o tempo dele. E uma das coisas muito claras que para mim foi a abertura de caminhos. Eu lembro que com um mês eu fui para um evento, eu simplesmente queria fazer networking, queria conhecer pessoas. E nesse evento, é um evento muito importante de desenvolvimento de startups. Para quem não sabe o que é startup, é um tipo de empresa que tem um crescimento muito mais acelerado do que as empresas convencionais. E a base de uma startup é tecnologia. Então, para ser uma startup, eu preciso ter tecnologia como cultura, como a base dessa empresa. Eu fui simplesmente com a intenção de conhecer pessoas, de conhecer o ecossistema aqui em Florianópolis. Eu vim para Florianópolis e eu só sabia que aqui era o Vale do Silício brasileiro. Cheguei no evento e descobri que era um evento de aceleração de empresas. Naquele mesmo meio, eu conheci um grupo de pessoas, conheci um modelo de negócio que eu sempre quis trabalhar, que foi na área da saúde. Vivi intensamente, foi muito cansativo, mas também foi extremamente, assim, eu cresci 2 anos em 3 dias. No final, simplesmente, a gente venceu em primeiro lugar e, assim, eu fiquei sem entender e, ao mesmo tempo, muito maravilhada. Eu lembro muito bem que quando falaram o nome da nossa empresa, eu senti como se fosse um carimbo do Senhor, assim, ó. É aí, Thaís. E eu tô vivendo uma fase que eu tô aprendendo na prática o que é ser completamente dependente do Senhor. Gente, é uma coisa, assim, surreal, que tá me fazendo crescer muito. Eu não sei o que Deus tem pra mim. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu não sei se realmente é aqui que eu vou ficar. Mas uma coisa eu sei. Deus está no comando. Se você me perguntar o que eu vou fazer em janeiro, eu não vou saber lhe dizer. Porque eu tenho os meus planos. Eu estou me movimentando. Eu estou trabalhando. Eu estou estudando. Mas a última palavra é sempre do Senhor. E é muito importante dizer pra vocês que o Kairos do Senhor é muito melhor do que o nosso Cronos.